Bem-vindos ao fascinante mundo dos samurais, os lendários guerreiros do antigo Japão. Neste vídeo, vamos mergulhar na história, na filosofia e nas tradições desses destemidos combatentes que deixaram um legado duradouro. Os samurais não eram apenas soldados habilidosos, mas também verdadeiros símbolos de coragem, honra e disciplina. Ao longo dos séculos, eles moldaram o curso da história japonesa e deixaram sua marca indelével na cultura do país. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pela história e pelas tradições dos samurais, uma época marcada por bravura, sabedoria e um profundo senso. Então vamos começar nossa jornada. O samurai era uma figura importante no Japão feudal, desempenhando várias funções ao longo dos séculos. Inicialmente, eles eram servidores civis encarregados da cobrança de impostos e da administração de terras. Essas funções eram exercidas exclusivamente por homens, que cobravam impostos dos camponeses e mantinham a ordem em caso de revolta. No entanto, durante o período do Japão feudal, os samurais também assumiram papéis militares e se tornaram soldados da aristocracia imperial. Eles seguiram um código de honra conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro, que ensinava virtudes como frugalidade, disciplina, lealdade, honra até a morte, habilidade com a espada katana e coragem extrema em todas as situações. Em 1185, os samurais se tornaram a classe dominante do Japão com a fundação do primeiro shogunato Kamakura. No entanto, em 1868, durante a restauração Meiji, os samurais perderam seu poder para o imperador e declinaram rapidamente. 9 anos depois, no fim da rebelião Satsuma, eles foram perseguidos e exterminados. Um samurai sem ligação com um clã ou senhor de terras era chamado de Ronin, que significa homem-onda. Os Ronin eram samurais desempregados, aqueles que não tinham um senhor para servir, ou que haviam sido destituídos de seu cargo. Ser Ronin era considerado uma forma de penitência profunda para um guerreiro, pois eles viviam uma vida desonrosa e sem propósito. A relação entre os samurais e seus senhores era semelhante à suzerania e vassalagem da Europa medieval entre senhores feudais e cavaleiros. No entanto, o que diferenciava os samurais de outros guerreiros da época era sua maneira de encarar a vida e seu código de honra e ética peculiares. Os samurais também podiam ser especialistas em diferentes áreas. Por exemplo, um samurai ao serviço de uma propriedade era chamado de Anshi, que era uma pessoa especialista de alto nível e um instrutor de instrutores. O código de honra seguido pelos samurais, conhecido como Bushido, era uma parte fundamental da sua identidade e estilo de vida. Os samurais valorizavam a honra, a imagem pública e o nome de seus ancestrais acima de tudo, até mesmo da própria vida. Acreditavam que a morte era um meio de perpetuar sua existência e essa filosofia aumentava sua eficiência e coragem nos campos de batalha. Para um samurai, a morte em batalha ou o fracasso em cumprir com suas obrigações poderia ser considerado uma desgraça. Se derrotados em combate ou desonrados de alguma forma, a tradição exigia que eles realizassem o Kiri ou seppuku. Nesse ritual, o samurai abria seu próprio ventre com uma faca, de forma lenta e dolorosa, como uma demonstração de autocontrole diante das testemunhas presentes. Caso o samurai mostrasse qualquer sinal de fraqueza ou hesitação, um assistente designado cortaria sua cabeça para preservar sua honra. A morte em combate também fazia parte do código de honra dos samurais. A cabeça do derrotado era considerada um troféu, uma prova de que ele realmente tinha sido vencido. Alguns samurais perfumavam seus elmos com incenso antes de irem para a guerra, na esperança de agradar o eventual vencedor. Aqueles que matavam generais inimigos recebiam recompensas dos seus senhores, como terras e privilégios adicionais. No entanto, os samurais não eram apenas guerreiros rudes. Eles também se destacavam por suas habilidades artísticas e intelectuais. Além da esgrima, eles apreciavam as artes e consideravam a alfabetização como parte obrigatória de sua formação. Muitos samurais eram talentosos poetas, calígrafos, pintores e escultores. Algumas formas de arte, como o ikebana, arranjo floral, e a shanoyu, cerimônia do chá, eram consideradas artes marciais, pois treinavam a mente e as mãos dos samurais.
O caminho espiritual também desempenhava um papel importante na vida dos samurais. Eles buscavam a calma e a harmonia, encontrando no Zen budismo uma filosofia que os guiava nessa busca pelo aperfeiçoamento pessoal. A família também era valorizada pelos samurais, e eles estavam dispostos a proteger a honra do clã a qualquer custo. Se um membro da família do samurai fosse assassinado, ele tinha a obrigação de buscar vingança e matar o assassino para restaurar a honra da família. Em resumo, o código de honra seguido pelos samurais era baseado em princípios como lealdade, coragem, autocontrole, frugalidade e respeito aos ancestrais. A honra era valorizada acima da própria vida. Além disso, os samurais também buscavam o aperfeiçoamento pessoal por meio das artes, da educação e da espiritualidade. A nomenclatura relacionada aos samurais está intrinsecamente ligada ao seu papel como guerreiros e servidores. O termo samurai em japonês significa aquele que serve, refletindo a principal função desempenhada por esses guerreiros, servir com lealdade e empenho. Em troca de seus serviços, os samurais recebiam privilégios, como terras e pagamentos, frequentemente feitos em arroz, medida denominada koku, que correspondia a cerca de 200 litros. Ao longo do tempo, o termo bushi também passou a ser associado aos samurais. Bushi é traduzido como guerreiro ou homem de armas e foi utilizado durante o período Edo, no século X. Esse termo se referia à nobreza guerreira e não à infantaria alistada. Durante o período Tokugawa, também conhecido como período Edo, os samurais gradualmente perderam sua função militar. Após se tornarem bushi, o cidadão e sua família ganhavam o privilégio de adotar um sobrenome. Esse nome de família era uma marca distintiva do status e do pertencimento ao grupo dos samurais. Além disso, os samurais tinham o direito e o dever de portar um par de espadas chamado dais, que simbolizava sua identidade como samurais. O dais consistia em uma espada curta chamada wakizashi, com uma lâmina de cerca de 40 centímetros, e uma espada longa chamada katana, com uma lâmina de aproximadamente 60 centímetros. Dominar o manejo dessas espadas era uma habilidade fundamental para os samurais. Além das espadas, muitos samurais também dominavam outras armas, como arcos e flechas, bastões, lanças e armas peculiares como a foice e corrente, kusarigama e o jute. Em resumo, a nomenclatura relacionada aos samurais está relacionada ao seu papel de servidores leais, sendo chamados de samurais ou bushi. Além disso, eles tinham o privilégio de adotar sobrenomes e o dever de portar um par de espadas, o dais, que simbolizava sua identidade e habilidade como guerreiros. A história dos samurais tem suas raízes no Japão antigo, onde inicialmente eles eram coletores de impostos e servidores civis do império. Eles eram responsáveis por estabelecer a ordem e muitas vezes tinham que ir contra a vontade dos camponeses. No século VIII, começou a surgir a casta social dos samurais, mas foi apenas no final do século XII, durante o período Kamakura, que os samurais alcançaram um status elevado e estabeleceram uma dominação política e social sobre o povo japonês, que durou por 7 séculos. No século X, o termo samurai foi oficialmente utilizado, e eles passaram a desempenhar um papel militar significativo. Nessa época, qualquer cidadão podia se tornar um samurai, desde que treinasse nas artes marciais tradicionais dos samurais, conhecidas como kobudo, mantivesse uma boa reputação e demonstrasse habilidade suficiente para ser contratado por um senhor feudal. Esse sistema prevaleceu até o estabelecimento do shogunato dos Tokugawa em 1603, quando a classe dos samurais se tornou uma casta hereditária. A partir desse momento, o título de samurai passou a ser transmitido de pai para filho, e os samurais eram treinados desde a infância nas habilidades militares, formando uma casta altamente respeitada. Miyamoto Musashi, de 1584 a 1645, é um dos samurais mais famosos de todos os tempos. Ele era um guerreiro que veio do campo, participou da Batalha de Sekigahara e iniciou um longo caminho de aperfeiçoamento. Musashi ficou conhecido por suas vitórias sobre os clãs Yoshiyoki em Edo, atual Tóquio, e pelo seu duelo com outro renomado samurai, Sasaki Kojiro. Com o fim da era Tokugawa, no final do século XIX,
os samurais se tornaram burocratas aristocráticos que serviam os daimyos, poderosos senhores feudais. Suas espadas passaram a ser utilizadas principalmente em cerimônias. No entanto, em 1868, durante as reformas da Era Meiji, o imperador do Japão reassumiu o poder do país e a classe dos samurais foi abolida. Um exército nacional no estilo ocidental foi estabelecido, marcando o fim oficial do período dos samurais. Apesar disso, o legado dos samurais continua a influenciar a sociedade japonesa até os dias de hoje. O rígido código de conduta samurai conhecido como Bushido ainda tem relevância, assim como muitos outros aspectos tradicionais do modo de vida samurai. Esse legado também teve impacto no Ocidente, sendo objeto de interesse e estudo, e suas histórias e filosofias continuam a fascinar pessoas ao redor do mundo. Durante o período do shogunato no Japão, a sociedade era dividida em 4 classes principais: samurais, lavradores, artesãos e mercadores. Os samurais, como a classe guerreira, compreendiam uma pequena porcentagem da população, variando de 3% a 8%, e ocupavam uma posição privilegiada na sociedade. Os samurais tinham o direito exclusivo de portar armas legalmente, enquanto o restante da população tinha restrições nesse sentido. Essa permissão para portar armas refletia o papel dos samurais como responsáveis por manter a ordem e proteger a sociedade. Em certas ocasiões, as pessoas das classes mais baixas eram obrigadas a demonstrar reverência aos samurais como um ato de respeito. Os samurais também tinham o direito de ação livre, o que lhes dava certa autonomia na tomada de decisões e na aplicação da justiça. Por meio de uma lei chamada Kirizuchi Gomen, um samurai tinha o poder de usar sua espada para eliminar qualquer pessoa das classes mais baixas que não demonstrasse o devido respeito. Esse direito era utilizado como uma forma de manter a ordem social e reforçar o status dos samurais. No entanto, com o declínio do sistema feudal e extinção do shogunato, os samurais perderam sua função e posição privilegiada na sociedade. Sem ter a quem servir, muitos samurais entraram em conflito com o Império Japonês em uma série de revoltas que começaram em 1870. Essas revoltas foram reprimidas pelo exército imperial, resultando na derrota dos samurais. Após a derrota, muitos samurais sobreviventes enfrentaram um declínio significativo em seu status e estilo de vida. Homens que outrora possuíam um forte senso de orgulho, honra e cultura guerreira foram reduzidos a bandoleiros ou mendigos. O fim do sistema feudal marcou o fim da casta samurai e a transição para uma nova era no Japão, onde o exército nacional no estilo ocidental foi estabelecido e as antigas tradições dos samurais foram gradualmente deixadas para trás. No Japão feudal, o casamento dos samurais geralmente era arranjado pelos pais, com o consentimento implícito dos jovens. No entanto, também era possível que os próprios jovens procurassem seus pretendentes. Em muitos casos, as negociações preliminares eram conduzidas por intermediários, como casamenteiros. Nas famílias samurais, a monogamia se tornou a regra, mas havia exceções. No caso de infertilidade da esposa, o marido tinha o direito de ter uma segunda esposa, que poderia ser de mesma classe ou de casta inferior. Essa prática era semelhante à poligamia encontrada na aristocracia japonesa. No entanto, ao longo do século XV, essa prática foi diminuindo, e se um casal não tivesse filhos para herdar suas propriedades, eles recorriam ao processo de yoshi, que consistia na adoção de um parente ou genro para se tornar o herdeiro. Em geral, o casamento era tratado como uma questão estritamente familiar e ocorria dentro dos limites da mesma classe social. No entanto, em alguns casos, os interesses políticos podiam romper as barreiras dos laços familiares, transformando o casamento em uma questão de Estado. Na aristocracia, por exemplo, a família Fujiwara procurava manter sua influência nas posições de poder junto à corte, casando suas filhas com herdeiros do trono ou membros da família imperial. Da mesma forma, os líderes dos clãs samurais promoviam políticas de aliança por meio do casamento, oferecendo suas filhas em matrimônio a senhores vizinhos ou pessoas influentes. Essas alianças matrimoniais eram estratégias para fortalecer a posição política e militar do clã, garantindo apoio e estabilidade.
Além disso, o casamento também era visto como uma oportunidade de fortalecer laços entre famílias poderosas e estabelecer relações de confiança e cooperação. No Japão feudal, as mulheres samurais desempenhavam um papel importante na sociedade e na família. Embora não fossem tão comuns quanto os homens samurais, algumas mulheres alcançaram destaque como líderes militares e guerreiras, sendo conhecidas como Onna Bugeisha. Tomoe Gozen é uma das guerreiras mais famosas do Japão e ficou temida por sua força e coragem durante as guerras Genpei. Dentro da classe samurai, as mulheres ocupavam uma posição de destaque na família. Elas geralmente tinham controle total das finanças familiares, supervisionavam os criados e cuidavam da educação dos filhos e filhas, seguindo a orientação do marido. Também eram responsáveis pela administração da cozinha e pela costura de todos os membros da família. Além de suas tarefas domésticas, as mulheres samurais tinham a importante missão de transmitir aos filhos e filhas os ideais da classe samurai, como a coragem diante da morte, a piedade filial, a obediência e a lealdade absoluta ao senhor feudal, bem como os princípios fundamentais do budismo e confucionismo. Em situações de perigo, quando o samurai estava ausente devido ao serviço militar ou quando a família estava ameaçada durante tempos de guerra, não era incomum as mulheres lutarem ao lado de seus maridos. Elas preferencialmente utilizavam a naginata, uma alabarda, arma que aprendiam a manejar desde cedo. Apesar de não terem o mesmo refinamento das damas da nobreza, pelas quais os samurais tinham certo desprezo, as mulheres samurais possuíam conhecimento dos clássicos chineses e eram capazes de compor versos na língua japonesa pura, usando kana. Algumas mulheres samurais alcançaram posições de liderança, como daimyos, senhoras feudais, e líderes de seus próprios clãs. Em tempos de guerra, muitas mulheres foram as últimas sobreviventes de suas famílias ou clãs. Quando poupadas pelo inimigo, eram frequentemente forçadas a se tornarem freiras budistas em conventos. As crônicas de guerra, como o Bazuma Kagami, relatam que esposas e filhas de samurais lutavam na defesa de seus lares, empunhando alabardas, disparando flechas com arcos ou acompanhando seus maridos nos campos de batalha. Essas mulheres demonstravam coragem ao enfrentar o perigo sem medo. Apesar de suas responsabilidades marciais, as esposas samurais não perdiam sua feminilidade. Cuidavam de sua aparência com esmero, vestiam-se elegantemente e valorizavam uma pele clara. Elas utilizavam batom e tingiam os dentes de preto, um costume de mulheres casadas, removiam as sobrancelhas e cuidavam carinhosamente de seus longos cabelos escuros. Durante o período samurai no Japão, algumas pessoas nascidas em países estrangeiros receberam o título de samurai e foram integradas à sociedade samurai. Aqui estão alguns exemplos notáveis. William Adams, um marinheiro e aventureiro inglês, foi um dos primeiros ocidentais a receber a dignidade de samurai. O Shun Tokugawa Ieyasu presenteou-o com 2 espadas, simbolizando a autoridade de um samurai, e o renomeou como Anjin Miura. Adams também recebeu o título de Atamoto, uma posição de alto prestígio como retentor direto na corte do Shun. Ele foi agraciado com um feudo em Emi, na atual cidade de Yokozuka, e desfrutou de generosas receitas. Adams teve um papel significativo nas relações comerciais entre o Japão e o mundo ocidental. Jan Josten van Lodenstegen, um colega holandês de Adams, também recebeu privilégios semelhantes de Tokugawa Ieyasu. Ele se tornou um samurai Atamoto e recebeu uma residência no castelo de Ieyasu em Edo, atual Tóquio. Josten também recebeu um navio com o selo vermelho, que lhe permitia comerciar entre o Japão e a Indochina. Infelizmente, ele morreu afogado após seu navio encalhar. Ieyasu que foi um lacaio de Oda Nobunaga, originário de Moçambique, na África. Ele portava a arma de Nobunaga e serviu no incidente de Onji. Segundo relatos, ele recebeu um estipêndio, uma residência privada e uma espada curta com bainha decorativa. Giuseppe Chiara, um missionário jesuíta italiano, entrou no Japão durante um período em que o cristianismo era estritamente proibido. Ele foi torturado e acabou renunciando à sua fé cristã. Após a rebelião de Shimabara, Chiara chegou à ilha de Oshima, onde foi preso.
Ele se casou com uma mulher japonesa e adotou o nome e o status de samurai de seu falecido marido, Okamoto Sanemon. Kiara viveu no Japão até sua morte em 1685. Existem também descendentes de samurais em outros países. Por exemplo, há pessoas com o sobrenome Japão na cidade espanhola de Coria del Rio, que são descendentes do primeiro enviado oficial japonês à Espanha, que incluiu Azekura Tsuminaga por volta de 1614 a 1616. Quanto às artes samurais, os samurais valorizavam o treinamento militar e buscavam aprimorar tanto sua técnica quanto seu espírito. Além de habilidades de combate, como o Kenjutsu, espada, e Aijutsu, desembainhar a espada em combate, Najina Tajutsu, alabarda, Jutsu ou Yarijutsu, lança, Jojutsu e Jutsu, bastão, o treinamento também enfatizava a autodisciplina e o autocontrole. Muitas dessas artes marciais samurais, conhecidas como Kore ou Kobudo, ainda são praticadas hoje em dia. Algumas delas foram modernizadas no século XX, dando origem a formas contemporâneas, como o Ken, Karatê, Iade, JD, Aikido e Judô. O Kobudo e o Gendai Budo, artes marciais modernas, continuam a ser praticados, complementando-se mutuamente. A armadura de um samurai era uma peça fundamental de sua indumentária e variava de acordo com o período histórico, o clã e a classe social do samurai. Aqui estão alguns dos componentes típicos de uma armadura samurai. Kabuto era o capacete usado pelo samurai para proteger a cabeça. Os kabutos variavam em design e estilo, dependendo do período histórico. Eles eram frequentemente feitos de metal, como ferro ou cobre, e tinham elementos decorativos que simbolizavam o poder e o status do samurai. Mempo era uma máscara facial usada para proteger o rosto do samurai. As mempos também variavam em design e estilo, e podiam cobrir apenas a boca e o nariz ou o rosto inteiro. Eles eram feitos de metal e muitas vezes tinham formas assustadoras ou expressões ferozes para intimidar os inimigos. D era o protetor para o abdômen e o tronco do samurai. Geralmente feito de placas de metal ou couro, o D fornecia uma defesa sólida contra golpes e ataques diretos. Sod eram protetores de ombros feitos de lâminas de metal articuladas. Eles forneciam proteção para os ombros e os braços do samurai. Kusazuri era uma saia de armadura feita de lâminas de metal presas a um cinto de couro. Essa peça protegia as coxas e o quadril do samurai. Suneate eram protetores para as canelas e eram compostos por duas lâminas verticais presas na tíbia por juntas ou correntes. Aidate era um protetor para as coxas, geralmente feito de lâminas de metal ou couro sobrepostas. Kote eram mangas que protegiam os antebraços e os punhos do samurai. Podiam ser feitas de tecido acolchoado, couro ou até mesmo lâminas de metal. Yugate eram luvas feitas de couro que protegiam as mãos do samurai. Além desses componentes principais, uma armadura samurai também podia incluir outros acessórios, como um uvobi, cinto, para amarrar o D, uma ouro, capa, feita de seda para parar flechas e mostrar o emblema do clã do samurai. É importante destacar que os detalhes, o estilo e os materiais utilizados na confecção da armadura samurai poderiam variar consideravelmente de acordo com o período histórico e a região específica do Japão. E assim concluímos nossa exploração sobre os samurais, esses guerreiros lendários do Japão. Espero que você tenha encontrado inspiração na história e nas tradições desses notáveis combatentes. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre a cultura e história fascinantes do Japão, não deixe de se inscrever em nosso canal. Fique por dentro dos próximos vídeos e compartilhe suas opiniões e perguntas nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos caminhos dos samurais. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para receber nossas atualizações. Até o próximo vídeo.